Olá, vamos fazer uma apresentação aqui da nova versão do InfraWorks 360, saiu agora em setembro, 7 de setembro, já está disponível para baixar, tá? Então aqui a gente vai mostrar as novidades dessa nova versão de setembro, a versão 2017.2, ok? Bom, as novidades elas são bastantes, são várias novidades que a gente tem agora nessa nova versão. A ideia é cada vez mais usar o InfraWorks para trabalhos de engenharia, então cada vez mais vocês vão ver detalhamentos nos projetos. O projeto de rodovia está sendo cada vez mais alçado a um novo patamar, então fazendo o projeto, levando a sério o projeto de rodovia. Antes estava, já tinha algumas coisas de engenharia, mas agora eles ampliaram muito isso. O projeto de pontes também foi bastante ampliado. Temos grandes melhorias em relação às nuvens de pontos, reconhecimento de superfície, reconhecimento de features, simulação de inundação, novas funções de lotes e uma função bônus aí que eu vou deixar no final para mostrar para vocês, ok? Bom, a primeira ideia é usar o InfraWorks 360 para vocês trabalharem como engenheiros, como projetistas, como criadores de novas funções, por exemplo, principalmente na parte de rodovias. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é a parte de visualização. Então, agora eu consigo controlar de uma forma muito mais fácil o que você quer ver e quando quer ver. Então, vocês têm opções de visualização conceitual e de engenharia. Então, a visualização de engenharia ela deixa o projeto mais clean, mais simples de visualizar e mais rápido. E a visão conceitual, onde eu vou conseguir visualizar com mais detalhes. E eu posso criar também uma visualização minha, onde, por exemplo, eu quero visualizar as superfícies, as triangulações de forma triangular. Então, eu tenho aqui os 3 tipos de visualizações. Antes, eu não tinha essa opção no InfraWorks. Outra coisa interessante são curvas de nível. Agora eu consigo ligar e desligar curvas de nível a partir de, por exemplo, alguns elementos que a gente chama de lotes, ou zoneamento, ou áreas de delimitações gerais, como faixas de domínio. Então eu consigo criar, ligar essas curvas de nível e também trabalhar a sua equidistância. E ela atualiza automaticamente. Se eu fizer qualquer modificação, por exemplo, no meu projeto, ela vai mudar e vai entender. E essas curvas de nível são geradas a partir dos elementos de projeto e também do terreno existente. Então eu posso mudar aqui a equidistância, ele vai melhorar essa visualização também das minhas curvas de nível. Então eu consigo ter uma ideia, uma demonstração do meu projeto de uma forma muito mais ampliada dessa maneira, ok? Outra coisa muito legal é as visualizações de seções transversais das rodovias. Agora eu consigo visualizar de uma forma muito rápida essas seções. Então, e eu posso de qualquer estaque, e eu tenho alguns tipos de visualizações. Eu posso ver, por exemplo, a partir da seção de tipos, eu posso ver a seção de terraplanagem, e eu posso ver como que isso atualiza ao longo da rodovia. E eu também consigo controlar o exagero vertical da seção, okay? Então, eu controlo o zoom e o pan diretamente, eu posso fazer essas verificações. Então, ela é uma janela à parte, que me auxilia na visualização do meu projeto e no entendimento e também no detalhamento do mesmo, ok? Por enquanto essas sessões elas estão só para visualizar, elas ainda não são exportáveis, por exemplo, para um modelo de documentação, ok? Uma outra coisa legal são as quantidades de terraplanagem. Agora eu tenho, eu posso mudar, por exemplo, eu tenho cortes e aterros a qualquer momento do meu projeto, eu posso calcular isso diretamente, ele mostra para mim, ou eu posso gerar, por exemplo, um report com essas quantidades desses volumes, e esses volumes diretamente também aqui na Terra, ou eu posso, por exemplo, configurar as distâncias ou os keyframes, e isso é atualizado de forma rápida. Então, se eu faço alguma alteração, aperto o botão do play, ele vai computar e vai me mostrar
qual é o volume de corte e de aterro. Então isso me ajuda a dar uma resposta maior e mais precisa para o tipo de projeto e o tipo de solução que eu procuro. A outra opção é a configuração de unidades. Então eu consigo controlar individualmente as unidades de diferentes tipos de medidas, a precisão também, e de maneira simples e fácil eu consigo mudar entre os sistemas métrico e imperial. Okay? Então isso é bem legal também dentro aqui do InfraWorks. Tá? E vamos aqui para a parte do projeto de rodovias. Agora, a ideia é deixar mais sério o projeto de rodovias. Eu consegui fazer, dentro do InfraWorks, avançar muito o projeto de rodovias dentro do InfraWorks. Então, para isso, foi lançado o Estradas por Componentes, que é uma nova opção, onde eu vou conseguir projetar as rodovias, estradas, ruas, etc., usando componentes inteligentes, como pistas, guias, calçadas, que eu vou inserindo dentro do meu projeto e de uma forma muito rápida. Então, se eu vou inserir uma pista adicional, uma faixa de ônibus, ou o que for, eu consigo inserir isso dentro do meu projeto e editar isso de uma forma muito simples e bem tranquila. Tá? Então isso ajuda muito o meu projeto e o entendimento do meu projeto também. E isso é muito mais fácil fazer aqui dentro do software, dentro do InfraWorks, fazer essas interações, do que, por exemplo, fazer isso dentro do Civil 3D ou dentro de algum outro software. Aqui eu consigo fazer esse projeto, detalhar esse projeto, entender melhor esse projeto e comunicar ele e depois continuar e fazer o detalhamento no Civil 3D. Okay? E ele tem uma série de ferramentas que ajudam a eu criar isso. Então eu posso criar, por exemplo, uma nova seção tipo a partir de um elemento que eu criei e depois aplicar essa seção tipo para outra parte da minha estrada, a partir daquela seção tipo que eu acabei de criar. Então, ele de forma rápida, ele vai substituir aquilo e vai criar aqui para mim a partir daquela seção tipo. Então, é uma maneira muito mais rápida de eu criar as seções tipo e salvar e compartilhar elas. E depois eu posso, por exemplo, inserir uma série de elementos como ao longo da rua, como postes, árvores, guardrails, qualquer elemento que tenha uma periodicidade, e editar isso e também salvar isso dentro do meu projeto. Okay? Então ele fica muito mais fácil de criar, né? Antes eu tinha dentro do projeto, tinha que criar um estilo para aquilo, salvar aquele estilo, ele funcionava, eu tinha que separar os estilos em múltiplos locais. Agora eu vou modelar a minha estrada diretamente, então isso facilita muito, tá? Outra coisa é a partir de taludes, então eu vou conseguir aplicar os taludes baseados em declividade fixa ou distância. Vou conseguir controlar independentemente os taludes, tanto da direita quanto da esquerda, então eu posso ter configurações independentes de cada lado, e eu posso aplicar qualquer tipo de material também ao meu talude. Tá? A gente sabe que isso também é uma coisa que ainda precisa ter algumas melhoras, então, por exemplo, na questão de banqueteamento, etc., mas isso daqui já avança bastante na visualização e no entendimento do projeto. Tá? Então isso eleva a um novo nível até o projeto como um todo dentro do InfraWorks. Okay? Depois o detalhamento pode ser feito no Civil 3D. Superelevação, então agora a gente consegue também aplicar superelevação ao projeto. Eu tenho essa visualização direta do projeto na seção. Uma outra coisa legal também é que eu consigo separar, eu consigo criar várias velocidades ao longo da minha rodovia, então isso é bem interessante. E ele é baseado nos padrões, né, nas normas, mas eu posso alterar. Então eu posso alterar, por exemplo,
a superelevação máxima, qual que vai ser o runoff, se vai ficar na espiral, se não vai ter espiral, se vai dividir na tangente na curva. Eu consigo fazer essa edição diretamente no projeto, tá? Nas caixas de edição. Então é bem mais é fácil e rápido de aplicar isso daí dentro do InfraWorks. Isso já vai com essas configurações para o Civil 3D, o que dá uma conexão aí e acelera o seu projeto de uma forma muito rápida, tá? Outra coisa é a parte de drenagem de pavimento, então ela foi melhorada, né? Já que o estrado por componentes são mais inteligentes, então a drenagem do pavimento também é mais inteligente. Então ela se aplica conforme os elementos. Então eu estou aqui com o canteiro central, que tem uma vala no fundo, ele automaticamente ele se aloca nos espaços corretos aonde ele deveria estar. Então as caixas de entrada e saída, elas só vão ter num momento. Então, por exemplo, eu tenho a superelevação, ele entende que só preciso de uma caixa de um lado, eu não vou precisar do outro lado, e isso de uma maneira muito simples. Então ele não vai colocar uma caixa de drenagem no ponto alto da superelevação, ele vai pôr no ponto baixo da superelevação. Então isso ele ajuda e reconhece esses detalhes de uma forma mais rápida. Há melhorias boas também no projeto de pontes. Então agora eu tenho algumas coisas bem interessantes. Ele entende todas essas seções, por exemplo, seções que foram feitas no estados por componentes, onde eu apliquei superelevação, seções complexas, etc. E adequa o projeto da minha ponte com essas seções complexas. E eu consigo mudar as visualizações dessas pontes a partir de elementos. Ele entende os elementos da ponte. Então, por exemplo, ele entende o que é um tabuleiro, ele vai entender o que é um elemento de viga, de pilar, de fundação, de encontro, etc. Então eu consigo fazer esse detalhamento mais detalhado e controlar isso melhor dentro do InfraWorks. Tá? Além disso, eu consigo fazer algumas coisas na seção. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui, né, os componentes, né, aqui já mostrando, posso selecionar a rodovia, o tabuleiro, só as fundações, os encontros, ou só, por exemplo, visualizar o tabuleiro com com as minhas vigas, tá? E eu posso editar também a seção dessas vigas, tanto a parte horizontal quanto vertical. Então eu não preciso criar, por exemplo, uma seção nova. Isso está mais aberto, está mais fácil de fazer dentro do InfraWorks e dentro do projeto de pontes, tá? Então ele tem todos esses elementos editáveis. Então eu posso criar isso e melhorar o projeto diretamente. Então eu posso detalhar, por exemplo, o tabuleiro em determinadas seções, ele ser maior, ele ser mais profundo, ele ser características diferentes, são coisas normais. Então, por exemplo, nos encontros eu tenho uma característica peculiar diferente da parte mais central, etc. Então eu posso fazer isso digitando os valores, né? Então esses são valores diretamente inferidos, não são valores chutados, tá? Então aqui já mostrando como que isso seria. Ele faz uma transição, então ele faz essa modelagem direta. E se eu movo a minha seção, ele já vai e se adequa automaticamente. Isso eu posso fazer tanto para o tabuleiro quanto para as vigas. Então eu posso criar nas vigas também essas seções variáveis diretamente, ok? Então eu vou mostrar aqui o caso da viga. Eu seleciono uma viga, uma delas, né? Depois eu posso aplicar isso para os outros. Da mesma forma, ele tem aqui os cortes. Eu posso adicionar mais uma seção e nessa seção eu configurar alguma característica específica dela. Então, por exemplo, como a largura da viga, ou a profundidade, etc., o tamanho, e todas as outras características, ok?
Isso é bem legal e depois eu posso aplicar isso para os outros elementos. Outra coisa é a análise de vigas, então agora eu consigo verificar o suporte estrutural dessas vigas. Então ele vai fazer essa análise a partir dos dados, né, de, por exemplo, de forças e resistência. Ele vai fazer a análise, pode colocar os resultados diretamente. Ele mostra aqui para mim os resultados, né, o que está funcionando, o que não está funcionando. E também ele gera um repórter, um relatório disso tudo, né, e mostrando exatamente aonde que está os problemas ou como que ele está funcionando. Eu posso ter análise por viga, por grupo de vigas ou de toda a ponte. Então aqui ele mostra em vermelho as que estão com estresse maior, em laranja aqui com estresse menor, e então eu consigo dessa maneira ir diretamente ao projeto, né? Eu consigo analisar diretamente o meu projeto e depois eu vou para o projeto mais detalhado de uma forma muito mais simples. Então é que ele gera um relatório bem completo de toda a análise, de como que ele está funcionando, todos os pontos, então é bem interessante, tá? E aqui eu posso jogar isso para, por exemplo, o software, o Bridge Design, onde eu posso detalhar ainda mais o projeto, ok? A parte de nuvem de pontos foi melhorada bastante, agora a gente tem a opção de criar superfície a partir das nuvens de pontos. Então, se eu tenho uma nuvem de pontos que foi levantada por LED scanning, por aerofotogrametria ou qualquer uma dessas coisas, eu consigo de uma forma rápida selecionar as nuvens de pontos que eu quero. Ele vai fazer um processo de otimização do terreno, de todas as features lineares, das verticais. Ele vai conseguir distinguir entre os pontos de superfície e outros pontos, então como postes, como árvores e outros elementos, e vai criar um terreno totalmente já otimizado e leve, né? Eu consigo criar isso daí de uma forma bem direta. Ou não, eu posso criar com todos os pontos, isso fica a meu critério, ele faz esse processamento e depois ele me entrega a superfície criada, já triangulada em cima do terreno. Por exemplo, se eu tiver um terreno aqui vindo de um dado X. Então vocês podem ver que o tamanho dos triângulos antes estavam maiores e agora eles estão menores. Ok? Outra coisa que muito legal é que ele reconhece os pontos, também as features verticais, e substitui elas por alguns elementos. Então, por exemplo, ele reconhece postes, a sinalização, árvores, e vai inserindo esses elementos aqui. Depois eu posso, por exemplo, editar, configurar, diminuir, escalar isso também, e de uma forma bem rápida colocar os elementos que são os elementos corretos, né? Então, por exemplo, tipos de árvores, e eu vou inserindo isso e vou interagindo de uma forma bem mais particular e rápida no InfraWorks. Então, e ele entende tudo isso que eu estou fazendo de alteração aqui, ele vai entendendo, e nas próximas análises que ele fizer, ele vai fazer com uma qualidade melhor, tá? Então, isso também é bem legal, nesse entendimento de como que a Autodesk está vendo o levantamento também de topográfico, levantamento geral. A gente começou com esses 3 itens e no futuro espera ampliar isso para mais outros itens, como guias, árvores, ruas, etc. Né? Isso daqui ser uma coisa bem ampla mesmo. Temos agora uma nova função, que são áreas de interesse, geralmente são lotes, terrenos, faixas de domínio, e são novos objetos, né? Então eu tenho aqui dentro do software, né, opções de como, por exemplo, a criação de lotes, a criação de faixa de domínio ou de zoneamento ou quadras, né? E eu posso criar isso tanto importando esses elementos ou desenhando eles diretamente aqui, né? Então eu posso criar esses elementos de uma forma bem rápida. Então eu posso, por exemplo,
criar aqui uma faixa de domínio a partir do centro da minha pista e do centro dessa pista também qual é o valor a partir do centro. Então ele vai criar aqui a faixa de domínio. E eu posso criar, por exemplo, os lotes, etc. E todos esses elementos têm os seus dados e propriedades individuais. Se eu tiver um loteamento, uma série de quadros, lotes, que vem de um levantamento GIS de algum lugar, agora eu tenho um elemento próprio para colocar eles. E então isso daqui ajuda bastante, porque eu consigo definir e consigo visualizar de uma forma melhor. Uma coisa são áreas de cobertura e outras coisas são lotes, como é esse caso. Ok? Uma outra coisa que já estava como no Labs, né, no nosso Labs, e ele agora não está mais lá, é simulação e análise de inundação. Ele roda o software da Hydronia, o Riverflow 2D, então eu preciso adquirir esse plugin à parte, tá? A única coisa que o InfraWorks dá suporte a esse plugin, tá? Então não quer dizer que venha de fábrica o plugin, ok? Isso ele é adquirido por fora, é adquirido a partir de uma compra diretamente com a Hydronia. Mas ele é bem interessante, se a sua empresa tiver que utilizar ou fazer algum tipo de análise, ele é um dos melhores softwares para análise, utiliza os modelo que você já possui, e a partir disso ele vai fazer a análise, vai fazer a comparação, eu vou conseguir visualizar em diversos níveis de detalhamento e criar animações, etc. Isso é bem interessante e dá uma capacidade bem pontual de análise do seu projeto, ok? Então ele está aqui, eu estou criando, por exemplo, aqui uma barragem aqui na parte de baixo e ele já faz essa análise, bem interessante, ok? E, por último, a função bônus, que são estilos usados recentemente. Então, agora eu consigo, por exemplo, selecionar um modelo tridimensional, um 3D Model desse daqui, e mudar alguma coisa dele, e ele vai, por exemplo, me mostrar alguns estilos. Então, eu consigo rapidamente mudar esses estilos, e ele separa isso por tipo, né? Por tipo de, por exemplo, veículos ou outros elementos. Quando eu clicar em More Styles, automaticamente eu vou conseguir visualizar isso daí. Isso daqui é só uma coisa para dar essa ideia de facilidade na interação, da velocidade na interação dos objetos, na interação entre você e a ferramenta, tá? Então sempre tem essa procura da Autodesk de dar essa opção a mais aqui, ok? Como você pode conseguir essa nova versão? Bom, você pode usar o seu desktop app, né? A partir da versão 2017, você já consegue baixar as atualizações diretamente do desktop app, ou você pode entrar no seu Autodesk account, que é nesse endereço manage.autodesk.com, e lá baixar, tá? Lembrando que tem que desinstalar a versão anterior e para instalar essa versão. E se você ainda não instalou ou ainda não conhece o InfraWorks e quer começar a testar, você pode acessar aqui a página autodesk.com/infraworks e baixar o InfraWorks Trial por 30 dias para utilização e o teste da ferramenta. Tá bem? Bom, essa foi uma passada geral do que tem nessa nova versão. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.